Ei, competidores, os insetos estão em movimento. A borboleta mais rápida a se agitar é a Hesperidae. Essa criatura pode atingir velocidades de até 60 km por hora e tem reflexos muito rápidos. E correndo ao lado dela está um cavalo adulto, que está galopando ao lado da Hesperidae na mesma velocidade. Uma joaninha bonitinha está no caminho. Mova-se ou será pisoteada. O cavalo está se aproximando, mas a joaninha decola e voa bem ao lado deles, ultrapassando a Hesperidae e o cavalo. Então, decide pousar na cabeça dele pelo resto da corrida. Mesmo que as joaninhas possam voar a uma velocidade máxima de cerca de 60 km por hora, elas geralmente permanecem no ar por alguns minutos e são capazes de alcançar 1.100 metros de altitude. O cavalo está na liderança agora. A Hesperidae decide pousar bem na cabeça dele, ao lado da joaninha, e põe a cabeça na ponta do focinho do cavalo, assumindo automaticamente a liderança. E isso é trapaça! O solo do deserto está queimando sob um sol escaldante. Não é à toa que a formiga prateada do Saara é a mais rápida da Terra. Pode até levantar centenas de vezes seu próprio peso. Se o Usain Bolt, o homem mais rápido da Terra, consegue dar 4 passadas por segundo, essa formiga minúscula atinge 50. Se você olhar de perto, poderá até ver as minúsculas pernas dela galopando em alta velocidade. Ela chega a 3 km por hora, o que pode não parecer nada se você for um humano gigante olhando de cima. Mas lá embaixo, ela é a líder em velocidade no mundo das formigas. Do nada, surge outro inseto correndo e deixando uma tempestade de poeira para trás. É o besouro tigre australiano, um dos insetos terrestres mais rápidos do planeta, que pode correr a mais de 6 km por hora. Alguns besouros da mesma espécie são ainda mais rápidos e chegam a cerca de 10 km por hora. Não se preocupe com as asas, elas são apenas para decoração. Ele nem mesmo voa. E nem é necessário. Caramba, uma barata! Essas criaturas podem correr até 5 km por hora. Você vê uma e começa a fugir. Mas um pequeno rato salta de um canto e começa a persegui-la. Esse roedor pode chegar a 13 km por hora. Você encontra uma mesa, pula para cima e vê a perseguição entre esses carinhas. Um gato pula da prateleira e se junta à perseguição, chegando a quase 50 km por hora. A barata e o rato fogem. O felino volta se lambendo. As centopeias não têm 100 pernas, mas ainda são bem assustadoras e bastante rápidas. Milípedes, no entanto, são muito lentos e nem mesmo se qualificam para esta corrida. Centopeias são carnívoras e usam veneno para ajudar na captura de presas, enquanto os milípedes se alimentam de sobras, plantas e vegetais. Quando em perigo, apenas se enrolam, formando uma bola. A centopeia rasteja para frente, pensando que está ganhando a corrida. O milípede rola pela colina e ultrapassa a centopeia. E passa pela barata, que ainda está sendo perseguida pelo rato. A descida termina com uma rampa, então o milípede rola para baixo e salta para o céu. Uma libélula pode atingir 55 km por hora voando, mas o milípede passa com tudo. Uma mariposa falcão, bruxa, voa e alcança a libélula. Ela pode voar na mesma velocidade, mas a libélula a supera. Elas alcançam a floresta e estão zigue-zagueando por entre galhos e folhas. Ambas estão voando como naves alienígenas no espaço sideral, evitando todos os obstáculos. O milípede pousa em um galho de árvore e continua caminhando. Uma lagarta da mariposa tigre se move à frente dele a 5 km por hora. O milípede se enrola em uma bola e se esconde pelo resto da corrida. Mas o galho em que caiu está se movendo. Na verdade, é um bicho-pau que, embora não consiga correr rápido, pode crescer até cerca de 35 centímetros de comprimento. Embaixo dele, há uma vespa-fada voadora, considerada o menor inseto do mundo, com apenas 0,1 milímetro de tamanho. Isso ainda é menor do que uma semente de mostarda. Ela dispara no galho da árvore e tenta fugir do bicho-pau. A libélula e a mariposa falcão estão taco a taco. É quase impossível avistá-las na floresta densa, mas o animal mais rápido da Terra passa por elas quase na velocidade da luz. Uma mamangava pode voar a quase 55 km por hora e bater suas asas cerca de 200 vezes por segundo. A abelha de mel alcança 30 km por hora e bate as asas até 230 vezes por segundo. Elas passam por entre as flores. O milípede ainda está enrolado, escondendo-se ao lado de algumas folhas e galhos. A mamangava assume a liderança e está quase no final do campo. Mais uma vespa mandarina surge do nada e a persegue de volta ao início. Ela é capaz de voar até 40 km por hora e bastante agressiva. E começa a se aproximar. Mais um morcego surge do nada e se lança sobre ela. Que susto!
O cavalo, a Hesperidae e a Joaninha correm bem ao lado das abelhas, que passam a voar colina abaixo. Do nada, o milípede começa a rolar, passando pelo cavalo e pousando em algo flutuante no meio de um lago. Na superfície, existem milhares de minúsculas aranhas d'água, que podem atingir velocidades de uma centena de comprimentos de corpo por segundo. Se uma pessoa de 2 metros nadasse na mesma proporção, poderia cobrir cerca de 650 quilômetros em 1 hora. Algumas rãs começam a perseguir as aranhas d'água e passam facilmente por elas. Uma rã Golias pode pesar até 3 quilos e pular até 3 metros para frente. Alguns caranguejos de água doce nadam bem devagar, mas usam suas perninhas para se mover de uma rocha para outra. Um besouro Girinidae tenta escapar dos sapos que remam a impressionantes 5 km por hora. Esses pequenos insetos têm pés em forma de remo natural nas patas intermediárias e traseiras. Um bando de gafanhotos se assusta e sai voando. Eles são realmente voadores, mas suas pernas poderosas lhes permitem alcançar a altura do que precisam em vez de decolar do solo. Quando no ar, são capazes de atingir velocidades de até 12 km por hora. Eles estão juntos com o rato doméstico, que finalmente venceu a barata. Uma pulga não é muito velocista, mas pode saltar muito para o tamanho de seu corpo. Se os humanos pudessem pular como ela, conseguiríamos saltar sobre o Empire State Building, que tem 440 metros de altura, incluindo sua antena. A pulga ganha o título de maior saltadora com relação ao tamanho. Um mosquito chega a uma velocidade de 1,5 km por hora, enquanto uma mosca doméstica típica atinge 8 km por hora. Ela passa rapidamente pelos mosquitos e assume a liderança para incomodar e zumbir ao redor. Mas uma mutuca grande voa a 145 km por hora. Ela ultrapassa a mosca e o mosquito e começa a dar voltas ao redor deles. Os ácaros minúsculos não são maiores que uma semente de gergelim, mas podem atingir 322 comprimentos corporais por segundo. Para colocar isso na perspectiva humana, é o equivalente a alguém correndo a cerca de 2.100 km por hora. O cavalo continua correndo e acaba em um engarrafamento, a quilômetros de distância da linha de chegada. Até que aparece uma aranha gigante, que pode correr a 2 km por hora. Uma grande tarântula castanha do Texas pode ser bem rápida, dependendo da temperatura. Quanto mais frio, de forma mais lenta ela anda, porém mais estável. Quando a temperatura aumenta, ela corre mais rápido, mas de maneira menos coordenada. Essa besta peluda tem cerca de 5 centímetros de comprimento e se move a cerca de 4 comprimentos de corpo por segundo com 16 graus Celsius e 10 comprimentos de corpo quando está mais quente. A maioria dos insetos está no final da corrida. A mutuca e o morcego estão frente a frente, mas a vespa está se recuperando. O besouro tigre, no chão, dispara. Eles estão perto da linha de chegada. As rãs saltam na frente e quase alcançam os demais. Um ataque surpresa da libélula e da mariposa falcão atinge a vespa mandarina. É muito difícil dizer isso, mas o milípede rola, passa por todos e reivindica o ouro. Você recebe uma notificação no seu telefone dizendo que a internet deixará de existir em 7 dias. Então larga seu aparelho e continua vendo TV. De repente, vê uma chamada do plantão de notícias e o apresentador repete o que estava na mensagem. O canal transmite imagens ao vivo de pessoas em pânico nas ruas e enlouquecendo. Você olha pela janela do seu apartamento e vê gente correndo com seus telefones e laptops. Aí desce e tenta evitar o caos, ficando em um beco. Logo atrás, alguém está andando aleatoriamente, murmurando sem parar: "Acabou a internet." Você recebe uma ligação de um número desconhecido dizendo que deve encontrar alguém em um local que não conhece. Então, abre o mapa no seu telefone e vai de carro. Por fora, parece um prédio abandonado, mas por dentro é uma instalação high-tech com cientistas com roupas de proteção e jalecos de laboratório. Você chegou bem a tempo para o briefing. Um cientista de cabelos grisalhos entra na sala de projeções e começa a apresentação dele. Ele explica que atualmente existem mais de 4 bilhões de pessoas usando a internet e não há como impedir que ela acabe. Existem mais de 74 zettabytes de dados online agora. Um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes, ou seja, muitos zeros. Um documento do Word para 1 gigabyte de dados tem cerca de 65 mil páginas. Então, para 74 trilhões de gigabytes, são zeros demais para eu dizer de uma vez. Mas isso dá cerca de 4.810.000 vezes 1.021 páginas. Uma folha de papel A4 tem 0,1 milímetro de espessura. Para cada gigabyte, teremos 7 metros de papel empilhado. As pessoas cochilam no meio da palestra, mas o pessoal de jaleco começa a trabalhar imediatamente. Você foi designado para ajudar a imprimir a internet e assume seu lugar na linha de montagem junto com outras 100 pessoas.
Dia 1. É o seu primeiro dia e você está lidando com uma impressora. Todo o complexo está cheio delas. As pessoas estão indo e vindo o tempo todo, trazendo o papel dos caminhões. Você começa imprimindo tudo relacionado à saúde. Em seguida, passa para outros documentos fundamentais. Não tem tempo para ler nada e também deve certificar-se de que um documento contenha cerca de 8.000 palavras. Trabalha de manhã até a tardinha, até que o turno da noite assuma. Só dá para fazer uma pausa para o almoço, um total de 20 minutos de alongamento e uma ida ao banheiro. Todo mundo está trabalhando mecanicamente. O programa de notícias ao fundo mostra países ao redor do globo fazendo sua parte no trabalho. Na outra extremidade da instalação, há outras equipes. Elas baixam vídeos e arquivos de áudio. Depois que seu turno termina, o pessoal da noite chega. Você sai e vai para casa e percebe que, durante este dia, todas as equipes ao redor do mundo cobriram apenas 1% das informações. Sentindo-se desmotivado, olha ao redor. Foi proibido criar novos conteúdos, a menos que seja extremamente urgente. A quantidade de informações produzidas a cada dia é tanta que não haverá tempo para baixá-las. Dia 2. Você está de volta à linha de montagem. Não dormiu bem na noite passada e não consegue se concentrar. Todos os outros ao seu redor também não tiveram uma boa noite de sono. Pouco antes do almoço, alguns desmaiam em seus locais de trabalho e são tratados imediatamente. Há muitas outras pessoas na espera, prontas para assumir. Você imprime o restante dos documentos mais importantes. Em seguida, passa para os dados de segundo nível, como artigos, blogs e assim por diante. Seu turno foi estendido por mais 2 horas. Então, vai para casa exausto e totalmente despreparado para o dia seguinte. Dia 3. Você chega ao trabalho e vê um novo complexo construído ao lado. Aparentemente, o ergueram durante a noite e o designaram para um novo prédio. Sua tarefa é imprimir mais artigos em papel. Seu turno foi estendido por mais 1 hora. Você e todos estão cansados demais para fazer qualquer coisa e mal conseguem manter os olhos abertos. Restam apenas alguns dias e apenas 15% da internet foi impressa. Estão construindo outro prédio com ainda mais impressoras. É quase noite e você ainda está trabalhando. Finalmente, a equipe da noite chega e assume, mas não o deixam sair. Disseram para você ficar em um salão comunitário. Dessa forma, pode economizar tempo sem a necessidade de se deslocar para o trabalho. E é escoltado até o salão, que vai compartilhar com uma centena de outras pessoas. Tenta dormir, mas não consegue. Se vira e se vira, mas seus olhos permanecem bem abertos. Dia 4. Uma campainha o acorda. É hora de um rápido café da manhã. Uma a uma, as pessoas do turno da noite seguem para os salões comunitários. 20 minutos depois, você está de volta à linha de montagem. Com apenas 3 dias restantes, a pressão é ainda maior. Você olha para fora e vê que ainda mais prédios surgiram do nada. Caminhões cheios de papel estão indo e vindo, causando congestionamentos. Um bunker subterrâneo foi construído no deserto do Saara. Ele se estende por quilômetros e é grande o suficiente para armazenar todos os documentos e registros. Os caminhões carregam algumas toneladas de papel cada. Em seguida, os aviões transportam essa carga preciosa para o deserto do Saara. Cada vez mais pessoas não conseguem lidar com isso e começam a adormecer em pé. A produção diminui e uma campanha de emergência toca para que mais gente possa assumir. Mas não há pessoal em número suficiente. Muitas estão improvisando e fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Todo o sistema está fora de controle. Se a produção parar, mesmo que por meia hora, milhares de informações não serão impressas. Você se dirige ao salão comunitário para descansar um pouco e vê mais recrutas chegando. Existem milhares de pessoas trabalhando nas instalações agora. Dia 5. Você volta para a linha de montagem e continua imprimindo, mas ninguém está com disposição. A produção está mais lenta do que deveria. Embora faltem apenas 2 dias, as notícias mostram que as pessoas nas ruas ainda estão em pânico. Muitas delas estão se filmando. Mas é inútil, pois nada disso será arquivado. Com o mundo inteiro e trabalhando em dobro desde o primeiro dia, cerca de 70% da internet foi impressa. Mas o papel está acabando. Os fabricantes não conseguem acompanhar a demanda. No último dia, pode não restar nada de papel. Dia 6. Você sente uma pressão enorme. Todo mundo está nervoso. As pessoas cometem erros cada vez com mais frequência, o que retarda o processo. Como as impressoras estão funcionando sem parar há 6 dias, muitas quebraram e foram substituídas. Dia 7. É isso. Restam apenas algumas horas. Você não dormiu nada na noite passada. Na verdade, o mundo inteiro estava acordado, esperando o início da contagem regressiva. Todas as coisas importantes foram impressas. Só sobraram as mais triviais. E ainda assim,
Mesmo elas não deveriam ser desperdiçadas. Todos, incluindo a equipe da noite, estão trabalhando em dobro. As empresas de produção de papel encontraram uma maneira de fabricar mais bem a tempo. 12 horas restantes. Seus olhos estão fechando, seu corpo está fraco. A única coisa que você deseja é sua cama. Está com fome e a cabeça está pesada. As equipes de vídeo e áudio terminaram oficialmente de baixar e fazer o backup de tudo. Apenas alguns países ainda imprimem as informações. 1 hora restante. Você está clicando mecanicamente em imprimir, ajustando a contagem de palavras e corrigindo as margens. Já faz isso há tanto tempo que agora pode fazer de olhos fechados, mas se levanta de vez em quando e tenta se concentrar no trabalho. O mundo inteiro assiste ao fim da internet. Apenas 0,5% dos dados permanece sem impressão. E você está a poucos minutos do desligamento da internet. 3, 2, 1. E a internet oficialmente não existe mais. Em vez de causar o caos em todo lugar, as pessoas apenas ficam quietas nas ruas. Elas parecem ter aceitado a situação. Os telefones agora são usados apenas para chamadas, mensagens de texto e algumas coisas básicas. Se alguém quer informações, vai às bibliotecas e livrarias. Nos primeiros 7 dias, a economia mundial despenca. As empresas precisam encontrar maneiras de trabalhar sem a internet. O sistema bancário entrou em colapso porque todos sacaram dinheiro de suas contas. Acabaram as notícias nas redes sociais e hashtags para possivelmente o momento mais intenso da história. Você respira fundo e volta para casa, para o primeiro dia do mundo sem internet. Você está no deserto do Saara. É que você vai participar de uma maratona e, a partir desse ponto, precisa caminhar 950 quilômetros para chegar ao ponto de encontro. Você quer provar para si mesmo que consegue sobreviver sob qualquer circunstância. Mar aberto, terras geladas da Antártica, selva amazônica. Você já esteve em todos esses lugares. A chave para o sucesso em qualquer jornada é a preparação. Então está levando consigo uma mochila grande, cheia de itens necessários. Uma machadinha para cortar galhos secos. Uma bússola, um saco de dormir. Não dá para confiar no GPS, pois a conexão pode se perder no deserto. Palitos de fósforo, um kit de primeiros socorros, comprimidos para purificar água, uma lanterna. Outra coisa, você precisa de um cachecol, uma bandana e óculos vedados para proteger seus olhos da areia, além de roupas leves que possam cobrir seu corpo inteiro. Uma capa de chuva ou barraca também serão úteis. Você precisa de tudo isso para proteger seu corpo da areia e do sol. E sabe-se lá por quê, também está levando luvas. Não será possível comer alimentos altamente nutritivos. Para digeri-los, seu corpo precisaria de muita energia e líquidos. E essas são as 2 coisas mais importantes e escassas no deserto. Barrinhas de cereal ou frutas secas são ótimas opções. Você também precisa de água, de muita água. Então, é mais seguro levar várias garrafinhas do que um garrafão grande. Se esse garrafão furar, você ficará sem água nenhuma. Mas se tiver várias garrafas pequenas, esse risco diminui. A mochila está cheia e você está pronto para começar sua jornada. Um helicóptero o leva para o meio do deserto. Antes de mais nada, você lubrifica suas narinas com um creme hidratante. Isso é necessário para impedir que as membranas da mucosa sequem. O ar quente pode queimar seu nariz e não dá para respirar pela boca, senão a umidade preciosa dela irá embora. Você caminha alguns metros e para. Seria um erro viajar por um lugar tão quente durante o dia. Você começará a suar e a perder muito líquido, mas suas reservas de água são limitadas. O horário ideal para caminhar é a partir do fim da tarde. Nesse momento, começa a esfriar. Você precisará se movimentar mais para continuar aquecido. Então, encontra uma árvore caída e amarra uma lona nela. Você criou uma sombra. Assim agora é possível dormir. É importante se mexer o mínimo possível para poupar energia. Você abre o mapa e tira a bússola da mochila. Depois, dá uma olhada na rota, olha ao redor e estuda a paisagem desértica para navegar por ela com mais facilidade. Você sente vontade de tomar água, mas não faz isso. É melhor ficar 24 horas sem tomar nada para que seu corpo entre em modo de sobrevivência. Você fecha os olhos e adormece. A areia está soprando no seu rosto. Você se levanta e avista uma tempestade de areia se aproximando. A árvore que está perto de você parece muito frágil. Ela certamente não aguentará a tempestade. É preciso fazer um abrigo urgentemente. Então, coloca seus óculos, amarra o cachecol na cabeça e joga um pouco de água em cima dela para facilitar a respiração.
Se você não tivesse um cachecol, precisaria cobrir o rosto com as mãos. Todas as partes do seu corpo precisam estar protegidas com roupas. Minúsculos grãos de areia batem na sua pele em alta velocidade. Apesar da proteção, você sente alguns deles no seu rosto. Não há nada ao redor onde possa se esconder. Poderia ser uma pedra grande, uma árvore, mas não há nada. Agora você precisa encontrar um monte. Durante a tempestade, os grãos não apenas voam, mas também quicam no chão. Se estiver em uma área elevada, a maioria dos grãos cairá para baixo e você ficará mais ou menos ileso. É preciso encontrar uma colina o mais rápido possível, pois já está ficando difícil se movimentar sob essas condições. Você está perdendo muita energia. O jeito é andar um pouco de costas para a areia bater nelas e não em seu rosto. A tempestade está ficando cada vez mais forte, mas felizmente você já está subindo. Você se encontra em um pequeno morro de areia. Aí, envolve seu corpo com a barraca e espera. Cansado, volta a dormir. Algumas horas se passam, você abre os olhos e escuta. Silêncio. A tempestade acabou. Você desmonta a barraca, sacode a areia do corpo e inspeciona o território. A noite está chegando. O sol já não está tão quente. Você pega a bússola e o mapa para checar a rota de novo. Mas no momento seguinte, percebe que a tempestade de areia mudou completamente a paisagem. É muito difícil navegar usando um mapa quando não há nenhum ponto de referência. Você corre o risco de se desviar do trajeto e se perder. Então não dá para saber exatamente para onde ir. Você tem água e comida, e outras pessoas conhecem mais ou menos a sua localização. Nesse caso, é melhor ficar onde está mesmo. Logo começarão a procurar por você, e em algum momento o encontrarão. Você não pode desperdiçar sua energia e reservas. Porém, olha para a bússola, para o mapa e resolve ir para o sentido leste. Você está aqui para concluir uma maratona, custe o que custar. A noite está bem fria, mas o movimento constante o ajuda a se manter aquecido. Você dá uma olhada em seus bolsos e descobre que perdeu os palitos de fósforo durante a tempestade. Pouco depois, avista uma árvore seca. Você parte alguns de seus galhos e os prende à sua mochila. Enquanto caminha, deixa rastros na areia, galhos com pedaços de tecido amarrados nas pontas e fincados no chão. Assim, a equipe de resgate poderá encontrá-lo caso você não consiga chegar ao local combinado. Amanheceu. O sol já está fritando. Você encontra mais uma árvore, cria uma sombra usando a barraca, bebe um pouco d'água e adormece. À noite, parte os galhos da árvore e volta a vagar pelo deserto. Parece que você está perdido. Sua água está acabando mais rápido do que o planejado. Você está comendo uma barra de cereal e seu corpo está pedindo mais água ainda. A coisa mais importante a se fazer em uma situação assim é manter a calma. O medo suga a energia de qualquer um. Você tenta imaginar que o deserto é sua casa e que o conhece como a palma da sua mão. Isso lhe dá força e confiança para seguir adiante. Você avista as ruínas de um casebre e se esconde em sua sombra. Depois, empilha os galhos e coloca fogo neles usando um espelho. Você precisa do fogo para que a equipe de resgate veja a fumaça. Infelizmente, não há nenhum helicóptero sobrevoando essa região. Então, continua a caminhar quando a noite cai e vê que só resta uma garrafinha de água. Você tenta comer o mínimo possível para que seu corpo não desperdice energia fazendo a digestão, mas isso faz você ficar mais fraco. Agora, sua meta é repor seus suprimentos. Para fazer isso, é preciso esperar amanhecer. Depois, você precisa olhar para o céu, encontrar nuvens e seguir a direção delas. Onde há nuvens, há vida e água. Mas pouco depois, você entende que o sol está quente demais. Você faz uma sombra de novo. Exausto, se deita e adormece rapidinho. O sol mudou de posição e agora está brilhando diretamente na sua cara. O calor o acorda. Você não tem mais uma gota sequer de água, então se levanta e procura por rochas ou vegetação. Dá para tirar água de matos, plantas ou arbustos. Depois da chuva, a umidade permanece debaixo das pedras por um bom tempo. Escolha algumas e veja debaixo delas, mas com cuidado. Escorpiões, cobras e aranhas podem estar escondidos lá. Outra coisa, você precisa olhar para a areia para encontrar algum rastro de animal ou inseto. Os animais sempre vão em direção a fontes de água, então você precisa segui-los. Mas cuidado! Esses rastros podem ser de guepardo ou de mabecos, que são cães selvagens. Você está fraco demais para se defender, então precisa observar esses animais de longe e esperar eles beberem água primeiro. Você encontra algumas pegadas. Um grupo de hienas pintadas está andando ao longe. Você as segue devagarinho. Elas o levam a um oásis.
Você espera algumas horas para que elas tomem bastante água. Finalmente, elas vão embora e você pode matar sua sede. Não se esqueça de jogar alguns comprimidos de purificação dentro da água. Mesmo se não tiver esse recurso, é melhor tomar a água. Pior do que está, não vai ficar. Outra coisa, é importante não tomar muita água de uma vez só. Seu corpo está exausto e não consegue processar uma quantidade grande de líquidos rapidamente. Tome devagar, em pequenos goles. Você sente que pode passar horas fazendo isso. Depois, come e enche suas garrafinhas. De barriga cheia, satisfeito e feliz, volta a dormir. Alguns barulhos o acordam. Um helicóptero! Ele está voando bem acima de você. Você grita, balança os braços, mas eles não o veem. É tarde demais para fazer uma fogueira. O helicóptero está indo embora. Pense, pense! Você pega o espelho, capta um raio de sol e o direciona ao helicóptero. Agora sim, eles o viram. Você está salvo. Vivemos juntos há muitos anos. Para onde você for, eu vou. Estas foram as palavras que Ida Strauss disse ao marido. Uma das mulheres mais ricas do Titanic e que acabou não indo em um bote salva-vidas. Ela escolheu ficar para trás com seu amado Isidore. Momentos antes, deu à sua funcionária do lar um presente precioso, que provavelmente salvou a vida dela. Isidore e Ida Strauss nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. O casal teve 7 filhos, mas felizmente nenhum deles estava no Titanic. No final da adolescência, Isidore trabalhava na loja do pai. Então começou a vender porcelanas com o irmão, e o comércio se transformou no departamento de vidros e cristais da Macy's. Eventualmente, os irmãos assumiram toda a loja de departamentos e se tornaram multimilionários. Isidore e Ida eram bem conhecidos em Nova York por sua riqueza, caridade e incrível amor e devoção um pelo outro. Sempre que Isidore fazia uma viagem de negócios pelos Estados Unidos ou para a Europa, a esposa ia com ele. Quando ela não podia, eles escreviam longas cartas um para o outro todos os dias. O casal visitava sua Alemanha natal de vez em quando também. Em 1912, os dois fugiram do inverno arrepiante de Nova York e foram para a Europa. Eles já estavam casados havia 40 anos e passaram um tempo, principalmente no ensolarado sul da França, além de terem visitado a cidade natal dele. No início de abril, era hora de voltar para casa em Nova York. Os Strauss normalmente viajavam em uma daquelas enormes embarcações alemãs da época. Dessa vez, porém, todo mundo estava falando sobre um novo navio de luxo, o RMS Titanic. Eles não resistiram e imediatamente compraram luxuosas passagens de primeira classe. Em 10 de abril, partiram na mais nova embarcação da White Star Line. Esta seria uma ótima aventura. Ida e Isidore conseguiram uma das 39 suítes privadas do topo. As passagens custaram cerca de $100 mil em dinheiro de hoje. Algumas das pessoas mais ricas do mundo estavam ao lado delas. Os Strauss passaram algumas noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão cheio de móveis extravagantes e painéis de madeira caros. Jogaram xadrez e gamão, visitaram a academia, a piscina, até conferiram as quadras de squash no convés. Mas esse luxo não durou muito. Na noite de 14 de abril, o navio teve seu acidente com o iceberg mais famoso da história. Parecia um leve tremor, um pequeno estrondo e só. Ninguém percebeu qualquer tipo de perigo. Os passageiros até começaram a jogar bolas de neve, feitas de pedaços de gelo, que haviam caído no convés. Os oficiais disseram a todos que ficariam bem. Momentos depois, o capitão Edward Smith anunciou ser hora de colocar os coletes salva-vidas e entrar nos botes salva-vidas. Todos os 20 foram armazenados no convés superior. Deveria haver mais, mas os projetistas acharam que isso deixaria a aparência do convés muito bagunçada. Na verdade, havia uma simulação de emergência agendada para aquele dia, mas em vez disso, a experiência foi real. Praticamente apenas passageiros da primeira classe iriam entrar naqueles botes salva-vidas. Os Strauss deixaram sua suíte privada e esperaram instruções da tripulação. Muita gente da equipe ainda estava confiante, e foi dito aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Isso nunca aconteceria. O navio estava afundando. A tripulação anunciou que mulheres e crianças embarcariam primeiro. Os Strauss estavam ao lado do bote salva-vidas 8. O marido, com 67 anos na época, recebeu uma oferta para se sentar com sua esposa por causa da idade. Ele recusou dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher e queria esperar e garantir que não se deixasse para trás nenhuma mulher e criança.
Ellen Bird, a nova funcionária do lar de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas a patroa lhe disse para ir. Ainda havia espaço para Ida, e as outras mulheres da primeira classe a estavam chamando para se juntar a elas. Demorou cerca de 10 minutos para carregar cada bote, tempo necessário para a mulher escolher seu destino. Ela tirou seu lindo casaco de vison e o entregou à sua funcionária, que estava tremendo. Lhe disse que não precisaria mais dele. Mas o bote salva-vidas não sairia sem ela. Marinheiros tentaram agarrá-la e forçá-la a entrar no barco. Enquanto isso, a orquestra do Titanic ainda tocava algumas músicas bastante otimistas ao fundo. Loucura! Ida se esquivou das mãos dos marinheiros e ficou no convés. Isidore implorou para a esposa ir. Ela se recusou a deixá-lo, não importasse o que acontecesse. Todos os sobreviventes do bote salva-vidas 8 se lembraram de suas últimas palavras sobre o amor verdadeiro diante da tragédia. Vivemos juntos por muitos anos. Para onde você for, eu vou. Demorou 1 hora inteira para o primeiro bote cair na água gelada. A última lembrança do Titanic para muitos passageiros foi a de Isidore e Ida de braços dados no convés. Mais de 200 passageiros da primeira classe sobreviveram. Alguns deles disseram que os Strauss se sentaram pacificamente em 2 espreguiçadeiras, de mãos dadas, apenas esperando. Os 25 passageiros do bote salva-vidas, 8 passaram o resto da noite remando em segurança. E estavam perseguindo o que achavam ser as luzes de um navio. Descobriu-se que o de resgate apareceu na direção oposta e tiveram sorte de ser encontrados. Muitos dos passageiros, incluindo Ellen Bird, compartilharam a história de Ida e Isidore com repórteres, dizendo que era sua memória mais importante daquela noite horrível. Um mês depois, cerca de 30 mil pessoas foram ao culto in memoriam do casal, incluindo o prefeito de Nova York. Ninguém parecia surpreso que os Strauss tenham desistido de suas vidas pelos outros. Ellen Bird tentou devolver o famoso casaco de vison à família deles, mas lhe pediram que o guardasse, em memória de Ida. A única coisa que estava com o casal naquela noite, e que ainda existe, é um medalhão de ouro e ônix. Isidore estava com ele no bolso de relógio. O objeto tinha 2 fotos, uma do seu filho mais velho e outra de sua filha mais velha. O medalhão estava selado tão apertado que as fotos nunca se molharam. Algumas das joias do Titanic permaneceram intactas, mesmo depois de 70 anos. A expedição de 1985 encontrou colares, anéis, broches, abotoaduras, todos os tipos de coisas. Um relógio de bolso enferrujado parou a 1h45 da manhã. Esse foi o momento em que o navio afundou. Um colecionador de livros no Titanic garantiu que a mãe e a funcionária dela entrassem em um dos botes. Mas ele não teve tanta sorte. Em sua bagagem havia um raro livro de 400 anos. Widener estava voltando para Nova York depois de uma viagem bem-sucedida de caça a livros. A obra agora está descansando no fundo do oceano em algum lugar, junto com 7 milhões de correspondências que o Titanic transportava. Uma carta foi escrita por um passageiro da primeira classe para sua mãe no dia anterior ao naufrágio. É a única correspondência feita a bordo que sobreviveu ao Atlântico gelado e foi encontrada dobrada em um caderno dentro de um bolso. Outro passageiro da primeira classe era um químico nascido na Alemanha. Ele estava viajando para Nova York para começar sua própria perfumaria. Tudo o que restou dele foi uma bolsa cheia de amostras de perfume. Enquanto o Titanic afundava, o violinista Wallace Hartley e sua orquestra continuaram tocando até o fim. Quando ele percebeu que não conseguiria, decidiu salvar a coisa mais preciosa que tinha, seu violino, e o colocou em uma bolsa de couro para flutuar. 10 dias depois o encontraram, danificado pela água. Sua noiva o guardou e, anos depois, o instrumento foi vendido em leilão por $1.700.000. Ainda é um dos artefatos mais importantes do Titanic. Os 5 pianos de cauda a bordo não tiveram tanta sorte, ainda estão lá embaixo em algum lugar. No entanto, os mergulhadores conseguiram recuperar uma partitura. Era de uma composição de um musical da Broadway. Ainda estava legível, mesmo depois de mais de 70 anos debaixo d'água. O único carro no Titanic provavelmente valeria milhões hoje. O coupé Renault CB pertencia a um passageiro da primeira classe, William Carter. Obviamente não resistiu. Carter e sua família sobreviveram naquela noite horrível e até enviaram uma reivindicação de seguro de $5.000 do veículo. Bom, afinal era novo e tudo. Se a Terra encolher e perder sua massa, a força da gravidade ficará mais fraca a cada dia. As pessoas conseguirão pular alto e flutuar no ar. Não haverá ar suficiente, pois toda a atmosfera simplesmente voará para o espaço. Todas as coisas ficarão leves. A água lentamente se transformará em gás, e a Estação Espacial Internacional e a Lua sairão da órbita terrestre e surfarão pelo espaço.
Mas se a Terra começasse a encolher 2,5 centímetros por segundo e não perdesse massa, então todo o nosso sistema solar desapareceria dentro de 15 a 17 anos. O número de desastres aumentaria exponencialmente, e tudo isso começaria com um pequeno empurrão. Você está em um supermercado comprando comida quando de repente sente um terremoto. Ele não foi forte, mas fez um pacote de salgadinho cair da prateleira. A partir deste momento, a Terra começa a encolher para dentro. Imagine um balão esvaziando lentamente. O tamanho dele vai diminuindo a cada segundo, mas o peso permanece o mesmo, o que significa que sua densidade aumenta. A mesma coisa está acontecendo com o nosso planeta. Tudo, desde o núcleo até a crosta terrestre, está lentamente se comprimindo para dentro. Oceanos, vegetação, casas, tudo permanece igual. No primeiro dia, as pessoas não percebem a diferença. Nosso planeta encolhe 2 quilômetros por dia. Isso é 0,01% de toda a Terra. Depois de um mês, você começa a se sentir um pouco mal. Dor de cabeça, fraqueza, mais preguiça. Seu corpo sente mudanças na pressão. A Terra encolhe 64 quilômetros em um mês. O peso do planeta permanece o mesmo, mas a densidade aumenta. Quando você está em um objeto que está diminuindo com a densidade crescente, sente o fortalecimento e o enfraquecimento da gravidade ao mesmo tempo. É difícil mover os pés, mas a parte superior do corpo parece leve. Você mora perto da costa, então percebe que o nível da água subiu. Você pega um punhado de areia. Ela parece mais pesada que o normal, mas ao nível da sua cabeça, a areia perde um pouco de peso. Isso acontece pois há uma força de gravidade melhorada trabalhando abaixo. Quanto mais alto se vai, mais fraca a gravidade fica. Mas a cada segundo, o nível de gravidade melhorada aumenta. Você pode chegar ao último andar de um arranha-céu e sentir uma leveza incrível. Mas quanto mais baixo se vai, mais forte se torna a pressão. Rápido! O arranha-céu logo cairá. A gravidade e a mudança da forma da Terra destroem cidades em todo o mundo. As fundações dos edifícios se rompem devido ao encolhimento constante da crosta terrestre. As casas ficam mais pesadas e fazem muito mais barulho quando caem. A poeira sobe alto no ar e voa para o céu. Uma parte da poeira assenta no solo mais rapidamente por causa da gravidade. Meses se passam. Nas florestas, as árvores caem à medida que o solo se comprime e quebra seus troncos. A agricultura é interrompida. Milho, trigo, girassóis, tudo para de crescer nessas condições. Depois de uma caminhada no parque, suas pernas ficam tão cansadas como se você tivesse corrido uma maratona. Quando está deitado na cama, é difícil se levantar. É como se um imenso imã estivesse puxando você para baixo. Além disso, você sente um peso nas pálpebras. Seu corpo constantemente sente a mesma tensão que você sente no meio do treino da academia. Você dormiria facilmente nos andares superiores, mas eles não existem mais, uma vez que todos os edifícios foram destruídos. A pressão atmosférica aumenta e isso causa dores de cabeça. As usinas de energia e fábricas não funcionam mais. As barragens se romperam e a água está inundando muitas cidades. A internet desapareceu. Não há mais aviões voando no céu. Todas as ferramentas de navegação pararam de funcionar corretamente, pois toda a paisagem do planeta está mudando. Não há mais aparelhos eletrônicos funcionando no mundo. Todos os carros consomem mais gasolina à medida que seu peso aumenta graças ao aumento da gravidade. Você também fica um pouco mais pesado. Suas pernas têm que suportar uma carga enorme. Seus tênis estão rasgando por causa do aumento da pressão. Rochas e morros caem desabando no chão. Avalanches descem em lugares cobertos de neve. A alteração no tamanho das placas tectônicas desperta vulcões. Eles jorram milhões de toneladas de cinzas para o céu, mas elas rapidamente caem no solo. A areia das ampulhetas está fluindo mais rápido. O mesmo acontece com a água saindo das garrafas. Jogue uma bola de basquete para o alto e ela retornará para o chão mais rapidamente. E você não poderá jogar basquete, pois a bola não quica no chão. Agora ela está tão pesada quanto uma bola de boliche. O nível do mar está subindo cada vez mais. As camadas superiores dos oceanos inundam muitas cidades costeiras. A pressão da água no fundo do mar aumenta várias vezes. Nenhuma criatura consegue sobreviver em tais condições, então todas as enormes lulas e outros monstros nadam das profundezas para a superfície. À noite, você olha para o céu estrelado e percebe que a lua ficou um pouco menor. Ela está se afastando do planeta, mas não por muito tempo. Os astronautas da EEI entram em pânico. Parece que a estação se afastou do planeta.
No entanto, eles ainda estão na órbita terrestre. O planeta está diminuindo de tamanho, mas não perde sua massa. As forças gravitacionais da Terra permanecem inalteradas para EI. Mas agora, a estação está voando muito mais rápido ao redor do planeta. A água inunda quase todos os continentes. As nuvens costumavam ficar altas no céu, mas agora elas descem mais e cobrem a superfície do planeta com uma névoa espessa. As gotas de chuva caem mais rápido e atingem o solo com mais força. A temperatura está caindo em todo o mundo. O planeta está se afastando do Sol e congela lentamente. Mas então tudo muda. A água volta para o lugar. Agora, a força gravitacional do planeta é tão forte que retorna os oceanos aos seus lugares. A pressão da água está aumentando. Será muito mais difícil de nadar, mesmo perto da costa. A densidade da Terra atinge dimensões gigantescas. Agora, se você tropeçar e cair, não conseguirá se levantar. Apenas pequenos animais e insetos conseguem se mover tão rápido quanto antes. Quanto mais leve é o objeto, menos a gravidade o afeta. 1 ano se passou. A Terra encolheu 750 quilômetros para dentro. O ar, os gases, a atmosfera, tudo se torna tão denso e pesado que é difícil respirar. Você não sobreviverá por muito tempo em tais condições. O planeta, cada vez menor, está se afastando do Sol. O céu vai ficando cinza à medida que a luz solar vai diminuindo. As noites estão ficando muito escuras. A lua não ilumina mais o céu noturno. Uma caneta esferográfica sobre a mesa parece mais pesada do que uma barra de academia. A mesa não aguenta e quebra com tanto peso. 8 anos se passaram. O planeta foi reduzido quase pela metade. No entanto, seu peso permanece o mesmo. Todos os mares e oceanos congelam devido à diminuição da temperatura e ao aumento da pressão. O planeta encolhido exerce enorme pressão sobre os minerais naturais escondidos dentro da crosta. Isso cria condições ideais para o surgimento de diamantes. Eles costumavam ficar a uma profundidade de 100 quilômetros, agora eles saem para a superfície. 10 anos se passaram. O diâmetro da Terra diminuiu 7.500 quilômetros. Nosso planeta é menor que a Lua, mas quase 80 vezes mais pesado. Todos os satélites espaciais que voam sobre o planeta caíram na Terra congelada. A Terra está se tornando um dos objetos espaciais mais pesados do universo. A sua força de gravidade atrai a Lua. Ela se desmoronou em milhões de pedaços e agora voa ao redor do nosso planeta na forma de um cinturão de pedras. 17 anos se passaram. Nosso planeta pode caber na ponta de um cabelo, mas ele não perdeu sua massa. A densidade gigantesca em uma área tão pequena transforma nossa Terra em um buraco negro que está ficando mais pesado e mais massivo. Todos os planetas do Sistema Solar estão entrando em colapso enquanto o gigante negro gravitacional está crescendo. A luz do Sol o atinge e nunca mais volta. O buraco negro absorve não apenas matéria, mas também o tempo. Ele se torna milhares de vezes mais pesado que o Sol. Nossa estrela se divide em milhões de finas faixas de luz e libera os mais poderosos fluxos de energia que são absorvidos pelo buraco negro. E aí, pronto? Então vamos lá. O Newton trabalha com 3 mulheres, a Maíra, a Samantha e a Gabriela. Ele está apaixonado por uma delas há meses. Observe a imagem dos 4 conversando. Você consegue dizer por quem o Newton está interessado? Os psicólogos dizem que costumamos apontar nossos pés para a pessoa de que mais gostamos em um grupo. Os pés do Newton estão virados para a Maíra, então o crush secreto deve ser ela. Um grupo de amigos, a Ana, a Beth, o Tom, a Fran e o Hélio, estavam curtindo a noite, comendo e conversando. A Ana sabia que sua melhor amiga, a Beth, estava afim de alguém, mas não tinha ideia de quem era. De repente, a Beth contou uma piada e todos começaram a rir. A Ana observou uma coisa com atenção e soube na hora quem era o crush da amiga. E você sabe quem? Quando as pessoas riem, costumam olhar para quem gostam mais. Então, é só observar para quem a Beth está olhando. Parece que é o Tom. A Emily ganhou na loteria e agora é a hora de escolher o prêmio. Há 3 opções: uma Ferrari novinha em folha, uma bolsa da Gucci ou um par de sapatos Jimmy Choo. Observe as imagens com atenção e diga qual dos prêmios ela deve escolher.
Se eu fosse ela, pegaria a bolsa. Os logotipos da Ferrari e do Jimmy Choo estão errados. Então, o carro e os sapatos devem ser falsos. A Gisele se perdeu na floresta. De novo. Desta vez, ela não demorou muito a encontrar a velha casa da bruxa. Ao entrar, acariciou o gato e perguntou se a bruxa poderia ajudá-la a sair da floresta. De novo. A mulher topou, mas é isso mesmo, só se a garota resolvesse seu enigma. Se conseguisse, voltaria para casa. Mas se errasse, ficaria com a feiticeira e o gato para sempre. Sem escolha, a Gisele topou. Então, a bruxa lhe deu 3 palitos e pediu para transformá-los em 6 sem quebrar nenhum. Ufa, isso foi moleza para a garota. Como será que ela conseguiu? Precisamos exatamente de 3 palitos para formar o número 6 em algarismos romanos, assim. Observe estas 2 mulheres indo para uma ópera. Qual delas é modelo de uma marca popular? As 2 estão usando bolsas Louis Vuitton, mas olhe só para os logos. O da direita está errado, então a bolsa deve ser falsa. Isso significa que a mulher da esquerda é a cara da marca. 2 famílias vão fazer uma viagem de férias. Qual dos casais tem uma filha? Observe as malas deles. O casal da esquerda tem 2 malas, mas o da direita 3. Essa mala a mais deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, a Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente, tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. 3 dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O 9º elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois temos o 8º elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o 11º é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona, e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com 3 meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. 2 delas são suas sobrinhas, e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. 3 jovens, a Sandra, a Regina e a Teresa, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, 2 delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce & Gabbana da Regina e da Teresa estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha 3 irmãos e uma sobrinha.
O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas 2 palavras, 3 e 6. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A terceira é Mi e a sexta é Lá. Se juntarmos as duas, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. 4 amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram 2 meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João. Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia 3 baús. Um estava cheio de moedas de ouro. O outro tinha moedas de prata. E o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material, então só assim o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô. O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta, seguido de passos. Ela ficou com medo, então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu, deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível, pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. A Tina e o Lucas eram namorados e moravam em Nova York. Ele havia mudado de emprego recentemente e precisou viajar a trabalho para a Índia. À tarde, a Tina ligou para saber como ele estava. O rapaz falou que estava almoçando e que teria uma reunião de negócio pouco depois. Uma semana depois, quando Lucas voltou para casa, a Tina terminou tudo com ele e o botou para fora de casa. Por quê? Quando é tarde em Nova York, é noite na Índia. Mas o Lucas disse que estava almoçando e queria participar de uma reunião depois. As pessoas não fazem isso à noite. Ele mentiu e provavelmente nem esteve na Índia. O Heitor ficou preso em uma sala que estava prestes a explodir. Já passei por isso. Havia uma saída, mas a porta estava trancada e protegida por senha. Dê uma olhada na pista e adivinhe qual é a senha. Cada número representa a quantidade de linhas que a letra tem. Há 4 linhas nas letras Z e M, 2 na V, 2 na T e 3 na Z. Seguindo essa lógica, a senha é 1332. Muito bem!
Você se senta na cama, coloca os pés no chão e sente água fria. Você rapidamente sai correndo da cabine e se vê em um longo corredor. A água chega até os joelhos. As pessoas estão colocando o colete salva-vidas, correndo em direção à escada. Você corre atrás delas e se encontra no caos. Tem água por todo lugar. Uma mulher escorrega na escada e cai. Você a ajuda a se levantar. Pessoas de todos os lados estão te empurrando. Todo mundo está tentando subir as escadas. Há mais água atrás de você. A cabine de que você acabou de sair está completamente inundada. Mais alguns segundos e o nível da água subirá acima da sua cabeça. Felizmente, todos conseguem sair. O convés superior está se partindo. O enorme navio está inclinado para o lado. O barulho de madeira quebrando, o ranger de ferro e os gritos das pessoas se misturam à música tocada ao violino por vários músicos. Você se dirige ao bote salva-vidas e sente como se estivesse escalando uma montanha. Não há barcos salva-vidas disponíveis, mas você encontra um colete salva-vidas. Toda a proa do navio afundou na água. Você está no limite da popa e decide pular. Então espera que o navio afunde ainda mais na água, de modo que a distância entre você e a superfície do oceano seja reduzida. Você finalmente pula e se encontra na água gelada. São graus Celsius negativos. Não o suficiente para congelar o oceano, mas o suficiente para transformar em gelo uma poça na estrada. Você está com dificuldade para respirar por causa do frio. Você observa como os navios mais majestosos e inafundáveis da história afundam. Em 1h30, outro transatlântico chegará e resgatará todos os sobreviventes. Mas antes disso, você terá que lidar com essa situação de alguma forma. 90 minutos para sobreviver à noite nas águas geladas do Oceano Atlântico, entre caos, gritos e desespero. Só uma coisa pode ser ainda pior: tubarões. Todo mundo conhece a história do Titanic. E se os sobreviventes notassem barbatanas de tubarões entre os destroços? Teoricamente, isso poderia ter acontecido. Cenário 1. Os sons do impacto e as vibrações na água poderiam atrair tubarões brancos. Eles nadam nas águas frias do Oceano Atlântico, onde ocorreu o desastre. Eles são dos predadores mais perigosos do planeta, pois são grandes, rápidos, fortes, e seus 300 dentes serrilhados são afiados como uma lâmina, alinhados em várias fileiras. E agora, você vê algumas barbatanas triangulares saindo da água. Elas rapidamente cercam você e outras pessoas. Você pega um pedaço de madeira do navio que está flutuando para subir nele. O frio atrapalha seus movimentos e suas mãos escorregam. Esses sons atraem os tubarões. Um dos predadores para de nadar ao redor e está indo direto na sua direção. O medo faz seu cérebro desligar e seus instintos começam a funcionar. Você dá o seu melhor para nadar para longe do tubarão o mais rápido possível. Claro, é inútil fugir de um tubarão rápido na água, mas você ainda está tentando. 2 segundos se passam e você sente seu calcanhar batendo no nariz do tubarão. O outro pé entra na boca dele cheia de dentes. Você grita, sente os dentes afiados na sua perna e fecha os olhos, mas nada acontece. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Os tubarões brancos raramente atacam os humanos. Se eles mordem, é só porque querem provar você. O fato é que a comida favorita do tubarão é a foca. Depois de uma mordida de leve para experimentar, o tubarão entende que você não é uma foca e simplesmente perde o interesse em você. Mas se o tubarão estiver com fome, não importa que tipo de animal você é. Os sobreviventes que estão seguros no barco não têm motivos para temer. O tubarão branco não vai atacá-los. O predador pode empurrar o barco um pouco, mas apenas para testá-lo. Se houver uma geladeira com bifes a bordo e alguém decidir dar comida aos tubarões, os problemas começarão.
Vários predadores empurrarão o barco até que os bifes caiam na água. O tubarão está nadando para longe de você. Então um dos botes salva-vidas o resgata. Você está seguro. Em breve, outro transatlântico chegará e você se encontrará em um lugar quentinho e aconchegante. Cenário 2. Se a água estivesse mais quente, os sobreviventes do Titanic poderiam encontrar tubarões de cabeça chata. Você pula na água a partir do navio que está afundando. A água não está tão fria. Você consegue nadar facilmente até a madeira flutuante mais próxima. Mas você nota uma barbatana triangular alta com uma ponta escura no topo. Ao contrário dos tubarões brancos, esses tubarões não são rápidos. Eles parecem preguiçosos e lentos, como se não tivessem interessados em você. Mas você ainda precisa subir na madeira o mais rápido possível. Os tubarões de cabeça chata estão entre os mais agressivos do mundo. Eles deliberadamente criam a ilusão de lentidão para que suas presas relaxem. No momento certo, se tornam ágeis e rápidos. Eles têm esse nome por causa do seu rosto achatado e curto, e seu corpo é forte. Esses predadores gostam de bater com a cabeça na presa ou em outros tubarões. Assim que você sobe na madeira, o tubarão de cabeça chata bate nela e você cai na água. Felizmente há um barco salva-vidas por perto. As pessoas o colocam a bordo. Vários tubarões se chocam contra o barco por todos os lados. A situação fica assustadora, mas com esforços combinados, vocês conseguem manter o barco flutuando. Logo, outro transatlântico chega e assusta os predadores usando sua sirene alta e o rugido do motor. Esse cenário desagradável é, infelizmente, impossível. Os tubarões de cabeça chata nadam apenas em águas quentes do oceano, mas na maioria das vezes, eles podem ser encontrados em nascentes frescas, estuários de rios e águas rasas. É por isso que são vistos com tanta frequência por pessoas perto das praias. Sempre leia sobre o lugar em que você vai nadar antes de mergulhar na água. O terceiro e mais provável cenário. Você pula na água. Ela está gelada de novo e você está tendo dificuldade para se mover por causa do frio. Seu colete salva-vidas o mantém na superfície perfeitamente. As luzes do Titanic, afundando, iluminam um pouco a água. E nas escuras profundezas infinitas, você percebe o que parece ser um grande bloco de pedra. O antigo peixe, o tubarão mais majestoso do mundo, está nadando perto de você. É um tubarão da Groenlândia. Eles nadam até nas águas do Ártico, então não tem medo das baixas temperaturas do Atlântico Norte. Este enorme predador é maior que um carro. A cada ano, seu comprimento aumenta 1 centímetro. Você tem sorte de vê-lo, pois é um dos tubarões mais raros do mundo. Felizmente, ele tem uma natureza dócil e não o atacará. Toda a cozinha do Titanic pode estar flutuando na água e atraindo esses tubarões. Eles são lentos, pacíficos e velhos. A idade do tubarão da Groenlândia pode chegar a 400 anos. Este tubarão é considerado adulto 150 anos após o nascimento. Esse que você está vendo atualmente, em 1912, pode ter testemunhado a era do ouro dos piratas com sabres, papagaios e tapa-olhos. E é bem possível que o mesmo tubarão que viu o desastre do Titanic ainda esteja vivo em 2021 e vagando lentamente pelas águas frias do Oceano Atlântico. Em todos os cenários você conseguiu escapar. Mas se um tubarão ataca na água e não há nenhum barco por perto, você ainda tem chance de sobreviver de qualquer maneira. O principal é não entrar em pânico. Não respingue água ou faça movimentos bruscos para não mexer com o tubarão. Você está vestindo um colete salva-vidas, então não precisa se mover para se manter à tona. Não nade para longe do tubarão. Caso contrário, ele pensará que você é uma presa. O tubarão está nadando ao seu redor, então não o perca de vista. Você pode nadar lentamente para um barco ou tábuas de madeira, qualquer coisa em que possa subir. Se estiver perto da costa, nade lentamente em direção a ela, até chegar em águas rasas. Depois disso, você precisa fugir rapidamente. Mas tenha cuidado, o tubarão pode até mesmo pegar você ali. Então fique de olho nele o tempo todo. Se o tubarão ainda o atacar, você terá que lutar pela sua vida. Os pontos fracos do tubarão são os olhos e as brânquias. Mire neles com os punhos e os pés. Sua nave está voando pelo espaço a 99,9% da velocidade da luz. Ei, não é legal? As estrelas se transformam em linhas brilhantes e contínuas. O espaço sideral infinito se transformou em um túnel. Um flash brilhante à frente. Bum! A nave estelar dispara para fora do túnel como uma rolha. Você vê a antiga Terra. O computador diz que você voltou 70 milhões de anos. Você é um paleontólogo do futuro que viajou no tempo com um propósito: ver com seus próprios olhos o dinossauro mais subestimado da história. Você desceu à Terra e está caminhando pela selva. De repente, houve um rugido poderoso. Há um dinossauro saindo das árvores. Tem mais do que o dobro da sua altura e pesa o mesmo que 4 carros.
Os cientistas encontraram apenas 2 braços enormes restantes desse dinossauro. Por 60 anos, o Deinocheirus foi um grande mistério na paleontologia. Agora podemos ver essa criatura em sua totalidade, pois foi encontrado um conjunto completo de fósseis na Mongólia. Traduzido do latim, o nome deste dinossauro significa mão terrível. Aparentemente, esse dino era péssimo no pôquer. Deinocheirus é um mix de animais que a natureza preparou para fazer você gritar e rir ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada nisso do ponto de vista da própria evolução. Primeiro, pegamos o Tiranossauro Rex. O Deinocheirus e o rei dos dinossauros têm aproximadamente o mesmo tamanho. Do dinossauro, deixaremos apenas as poderosas patas traseiras e a longa cauda. Em vez de pequenos membros anteriores, vamos anexar poderosos braços longos com quase 2,5 metros. E não vamos nos esquecer dos dedos com garras afiadas. Cada garra é tão longa quanto uma faca de cozinha. Em seguida, adicionamos uma corcunda como a de um camelo, um pescoço como o de um avestruz e uma cabeça de cavalo. E em vez de uma boca cheia de dentes, colocamos um bico de pato. Agora, nosso Deinocheirus está pronto. Ele também tem garras longas e afiadas em seus pés chatos. Essas solas largas o ajudavam a caminhar ao longo do fundo dos rios e impediam que ele afundasse no lodo. A maioria dos cientistas acredita que esse dino também era coberto de penas. As plantas eram o prato principal do cardápio desse carinha. Para digerir alimentos vegetais, o Deinocheirus engolia pedras. Muitos pássaros modernos fazem o mesmo. Pedras no estômago trituram as fibras duras da planta. Em um dos fósseis de Deinocheirus, os cientistas encontraram 1.400 pedras. Sim, esse dinossauro tinha uma barriga enorme que o deixava muito lento. Com todo esse tamanho, o Deinocheirus vivia por muito tempo, de 75 a 300 anos mais ou menos. Em um pedaço de âmbar de 100 milhões de anos foram encontrados ossos estranhos. Eles pertenciam ao menor dinossauro conhecido pela ciência. Pegue 2 notas de papel da sua carteira. Este era o peso deste dino. Ele era mais ou menos do tamanho de um beija-flor moderno. Os cientistas não sabem dizer se o pequeno dinossauro se assemelhava mais a um lagarto ou a um pássaro, mas eles têm certeza de que era capaz de voar e caçar insetos. Mais de 100 dentes afiados confirmam isso. O que acontece quando você cruza uma galinha e um crocodilo? Você acaba com um desses bichos, um Hesperonychus. Este dinossauro era pequeno, mas tinha uma atitude tanto. Ele viveu na América do Norte e provavelmente caçava mamíferos. Pesava apenas 2 quilos e era coberto de penas como uma galinha. Se o bicho preguiça fosse um dinossauro, se pareceria com os Sujosaurus. Ele se movia sobre 2 pernas, era tão alto quanto uma girafa moderna, mas pesava 3 vezes mais. O Sujosaurus tinha penas em seu corpo e um pescoço longo o ajudava a olhar em todas as direções. No geral, a cauda desse dino fazia com que parecesse um rato gigante com 2 patas. Quando os cientistas viram os fósseis deste animal pela primeira vez, não acreditaram que fossem reais. O Auscaraptor parece um híbrido de Velociraptor e avestruz, só que esse dinossauro era do tamanho de um ganso. Os fortes membros traseiros da criatura confirmam que era capaz de andar na terra. O dinossauro caçava peixes, mergulhando sob a água em busca de sua presa. Estamos acostumados a animais voadores com 2 asas, mas a evolução adora quebrar as regras. O Microraptor tinha 4 asas, com penas fortes presas a cada uma delas. Esse dinossauro pesava não mais que 1 quilo. Suas penas eram pretas e brilhantes como as de um corvo. Não há pássaros no planeta com 4 asas. Isso significa que eles evoluíram de dinossauros de 2 asas. O Microraptor foi um ramo da evolução que não deu lugar a nenhuma nova espécie de animal. Parece que esse aqui é difícil de pronunciar também, mas vou tentar. Tanystropheus era um dinossauro que parece ter saído de um desenho animado. Mas ele existia na vida real e vivia na água. Ele pesava 135 quilos e tinha 6 metros de comprimento. Metade do seu corpo era um pescoço flexível do tamanho de uma sucuri. Os cientistas não sabem por que a criatura tinha um pescoço tão longo. O mais provável é que o dinossauro o usasse para pescar, ou pular corda. Imagine que, há 66 milhões de anos, um asteroide não atingiu nosso planeta. Os dinossauros não desapareceram e os mamíferos não conseguiram dominar a Terra. Isso significa que os primatas não evoluíram e permaneceram nas árvores. Quem teria tomado o lugar dos primatas em um mundo assim? Muitos cientistas acreditam que poderia ter sido o Troodonte. Esse dino tinha o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo. Ele andava sobre 2 patas e era do tamanho de um humano. Hipoteticamente, o Troodonte poderia evoluir e se tornar tão inteligente quanto nós, humanos, somos agora. Por sinal, o menor cérebro em relação ao tamanho do corpo pertence ao Estegossauro. Era o maior dos dinossauros com armadura.
Era um herbívoro, mas sua cauda poderosa e espinhos afiados eram temidos por todos os caçadores da época. Um estegossauro pesava quase 4 toneladas, mas seu cérebro era... não muito maior que um cachorro-quente. O Pegomastax não era maior do que um gato doméstico e era selvagem e livre na África de 100 a 200 milhões de anos atrás. Imagine um lagarto bípede que se parece com um papagaio. O Pegomastax era coberto com plumas e penas semelhantes às do porco-espinho. Ele tinha um bico, mas 2 presas afiadas cresciam na mandíbula inferior. Ainda assim, a aparência assustadora da criatura engana. O dinossauro corria rápido e podia morder forte, mas mesmo assim era um pacífico comedor de plantas. Agora este aqui, Linhanicus, viveu 80 milhões de anos atrás. Parecia um avestruz com o peso de um papagaio de tamanho médio. Ele podia correr rapidamente e caçar insetos. Em vez de braços, este dinossauro tinha 2 dedos minúsculos com garras nas pontas. É o único dinossauro com dedo conhecido pela ciência. Essa estranha criatura foi um dos ancestrais dos pássaros modernos. O Geolopterus era um dinossauro voador que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Parecia um gato com asas de morcego. A criatura se alimentava de insetos, mas há outra teoria de que ele podia se alimentar como um mosquito. Esse dinossauro pousava nas costas de grandes dinos e perfurava sua pele grossa com presas afiadas. Bem, este aqui é um unicórnio de conto de fadas. É tão branco quanto a neve, lindo e gracioso. E este é um lagarto Tyndall, o protótipo da vida real daquele cavalo com chifres. Um chifre ósseo com mais de 40 centímetros de comprimento crescia em sua cabeça. Talvez o chifre o ajudasse a flutuar na água, atrair parceiros ou fazer sons diferentes. O unicórnio de conto de fadas é definitivamente mais bonito do que essa criatura pré-histórica. Nossa próxima criatura, Inostrancevia, parecia uma mistura de lagarto e tigre. Imagine um animal com o peso de até 5 javalis e o comprimento do corpo semelhante a um sedã. Membros com garras afiadas, presas parecidas com as de um tigre, dentes de sabre e mandíbulas poderosas. Foi um dos animais mais perigosos que perambularam pelo planeta Terra. Ocupou um nicho que hoje pertence a leões, tigres e outros grandes felinos. Próximo, por favor. Epidexipteryx. Este era um pequeno dinossauro do tamanho de um pombo. Não podia voar, mas foi um dos primeiros dinossauros com penas. No entanto, elas eram diferentes das dos pássaros modernos. Não eram divididas em fios separados, mas eram inteiras e pareciam folhas de plantas. Este grandalhão, Therizinosauro, não é conhecido apenas por sua aparência e tamanho estranhos, embora fosse tão alto quanto um prédio de 5 andares e pesasse tanto quanto um elefante. O gigante era conhecido pelas maiores garras do planeta. Era realmente um pesadelo de manicure. Foices de 60 centímetros de comprimento projetavam-se de seus dedos. Apesar desses apêndices horríveis, ele comia alimentos vegetais, mastigando-os com seus pequenos dentes. As garras enormes eram necessárias para arrancar as folhas das árvores altas. Ai, eu estou crescendo aqui! Conheço o maior animal que voou no céu terrestre, Quetzalcoatl. Imagine uma criatura com uma envergadura quase da largura de uma quadra de basquete. Para erguer tal máquina, precisava ser leve, por isso pesava apenas o mesmo que um porco moderno, com suas asas parecendo uma membrana fina. Elas se estendiam da parte inferior das pernas até os dedos alongados. Os artistas costumam retratar essa criatura coberta de penas, mas seu corpo era, na verdade, revestido de fibras semelhantes a pelos de humanos e animais. Acrotolus é um dinossauro incomum que usava um boné feito de osso duro. Não é um boné de beisebol. A criatura era do tamanho de um cachorro Golden Retriever, mas não tão amigável. Não iria correr atrás de um graveto. Em vez disso, correria e acertaria sua cabeça dura contra seu rival da mesma espécie ou um predador.